Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo sobre família. Quem está aqui com a gente no estúdio é o pastor Jorge Mário de Oliveira. Ele cuida da área de família para toda a região central de São Paulo. E já que a gente está falando de família, família começa com namoro, né, pastor? Dá para namorar? Cristão pode namorar? Deve. Você sabe que eu acho que em função do pecado existe essa necessidade de que as pessoas descubram que é possível partilharem a vida juntos. E essa fase do namoro é indispensável para o autoconhecimento, para que as pessoas se descubram, né? E conheçam umas às outras Para ter uma garantia para de que eu vou... descobrir que se vai dar certo, se existe compatibilidade, se os interesses são comuns, entendeu? Se é possível compartilhar juntos a vida. Por isso essa fase é muito importante, a fase do namoro. É a fase do conhecimento, é a fase da descoberta, é a fase dos ajustes, né? No relacionamento. Essa fase do namoro, a gente fala assim, dá trabalho conhecer outra pessoa, né? Porque há alguns anos, e não faz muito, simplesmente os casamentos eram arranjados pela família, não existia um namoro. Você vai casar com fulano quando vocês fizerem tal idade, então já estava marcado, não tinha que conhecer, porque também não tinha que escolher. Mas hoje, como que a gente pode ter um namoro saudável e escolher com precisão? Ó, tô namorando, tenho que analisar o que para saber se esse vai ser um bom partido para eu casar? Daquilo que eu tenho estudado sobre o assunto, o ideal seria encontrar um companheiro, um namorado, uma namorada no círculo de amigos. Quando namorados são amigos, antes de serem namorados, a coisa funciona melhor. Já se conhece. Porque eles já se conhecem sem o time do namoro. Porque quando às vezes as pessoas começam a namorar sem serem amigas, nessa fase a tendência é esconder um pouco defeitos, esconder falhas, maquiar um pouquinho, disfarçar para não perder, né? A pessoa está interessada na outra, tá? Mas quando eles começam a namorar, tendo já sido amigos antes dessa fase do namoro... Essas máscaras já não existem. Já não existe, desaparece, entendeu? Então o ideal seria encontrar um namorado, uma namorada no círculo de amigos. E no período de namoro, namorar. Não viver vida de casado no namoro. Isso é porque importante às vezes, dizer. a palavra hoje namoro, ela é usada como prática do sexo, né? Vamos namorar? Então é fazer sexo. É sinônimo de sexo. Não é isso. Namorar é dialogar, conversar, passear juntos, rir juntos, curtir juntos, um relacionamento, uma afetividade. E, sobretudo, esse conhecimento, onde as pessoas dão-se conhecer e são conhecidas. Essa é a fase. E não viver vida de casado no namoro. Quando as pessoas fazem isso, invertem as coisas, colocam os bois na frente dos... a carroça na frente dos bois, certo? E a coisa não funciona. Pastor, e às vezes nem é só sexo, né? A gente, lembrando que estamos aqui numa conversa dentro da cosmovisão bíblico-cristã, então isso entende-se para nós que sexo é depois do casamento, ponto final, isso a gente não tem discussão aqui. Mas existem outras maneiras da gente trazer o casamento antes pro namoro, né? Existem, às vezes a situação fica tão íntima que começa aquela coisa de pagar as despesas do outro, ficar muito tempo na casa do outro, e já lava a roupa do namorado, o namorado já paga as contas da namorada. Isso também é uma interferência que não faz parte do namoro. Não, né? Acho que não seria o ideal. Esse tipo de convivência não é ideal. As pessoas se envolvem demais precocemente e aí é o seguinte, se porventura lá na frente descobrirem que não é este o companheiro, não é esta pessoa, as dificuldades de dissolução desse namoro, quando existe esse tipo de comprometimento, de pagar contas, etc., e de compartilhamento de apartamento e contas comuns, fica mais difícil. E alguns acabam se arriscando, dando um passo seguinte, entrando num casamento, mesmo sabendo que não seria o ideal por causa desses envolvimentos, desses comprometimentos. Por isso que a fase de namoro é uma fase de eu aqui, você lá, mas nós vamos compartilhar alguns momentos, vamos assumir alguns compromissos próprios para o namoro, porque nesse período o desafio é conhecimento. São dois indivíduos separados, não são um como no casamento. Exatamente. São dois indivíduos vivendo vidas separadas com interesses em comum. Para verificar se conseguirão viver juntos e compartilhar juntos a vida.
E é natural que depois do namoro, tendo ali um pouco mais de certeza, eles passem para o passo seguinte, que é o do noivado. Anda em desuso o noivado na nossa sociedade. O povo já está antecipando tudo, já fica meio noivo antes de casar, já nem namora. Que vantagens tem para o cristão ficar noivo? Você sabe que, como líder de lar e família, ali da Associação Paulistana, a gente faz cursos de noivos. E você sabe que o índice é muito alto de noivos. Gente que faz noivado antes de casar. Sim, isso não tá tão em desuso assim como você mencionou, mesmo? não é? Tem muita gente noivando por aí, pelo menos entre os cristãos. Entre os cristãos. Entre os cristãos. Talvez com essa ressalva, né? Uhum. Esse período é o período em que os namorados, eles assumem o compromisso diante da família de que eu acho que vai dar certo, acho que nós vamos nos casar. Então é essa fase de preparação intensa para o casamento. Daí a importância do noivado. Porque até então... Estava só se conhecendo. Pensava-se em casamento, na possibilidade. Chegou no momento em que eles, não, acho que é por aí mesmo, dá para investir. Vamos seguir nessa direção. O alvo se torna muito mais perceptível para o casal, o casamento. E aí eles vão se preparar. Vão fazer planos mesmo. Bem definidos. Vão fazer isso, vão bem discutir. definidos, bem claros. Por isso essa fase é uma fase importante. O ideal seria que o namoro fosse um período mais longo, o noivado um período mais curto, com um alvo bem definido que é o casamento. E ainda nesse período, se porventura um ou outro perceber que não é por aí, a pessoa não deve temer voltar atrás e romper o noivado. Melhor um noivado desfeito do que um casamento desfeito depois, né? Ou infeliz também. Você sabe que nos nossos cursos de noivos, a gente tem um índice bem elevado de noivos que acabam decidindo romper o noivado depois. É mesmo? Eles descobrem que não é por aí. E... Você vai assustar algumas pessoas que vão dizer assim, não vou fazer o curso deles não, porque... Não, mas é bem melhor vai assim. acabar o casamento. É bem melhor assim. O que se descobre, por exemplo, no noivado e que leva ao fim do noivado? Não, é melhor a gente não casar. Incompatibilidade financeira, por exemplo, né, de gastos, certo? Problema de comportamento, forma de tratar. Existe uma doença psicológica, um distúrbio comportamental que ataca só homens, chamado misoginia. Quase não se fala nisso. São homens que odeiam a mulher que amam. Eles amam a mulher, mas odeiam a figura feminina. Os estudos demonstram e revelam que esses homens tiveram problema com a mãe. Uhum. Uma das causas são mães castradoras, impositoras, que judia, que bate muito no menino, no filho. Então o menino tem ódio da mãe e ao mesmo tempo ama a mãe, porque é a mãe dele. Só que ele tem ódio pela postura e pelo comportamento da mãe, pela forma como a mãe o trata. Quando ele se torna adulto, ele transfere isso para a mulher com quem ele vai conviver. Então ele ama a mulher, é apaixonado pela mulher, só que ele maltrata essa mulher, ele odeia a figura feminina, entendeu? Então ele denigra a imagem dessa mulher, ele critica essa mulher, ele não permite que essa mulher cresça, se desenvolva, trabalhe fora, entendeu? E nos nossos encontros, nossos cursos de noivados, uma das palestras que eu faço é sobre esse comportamento, sobre esse distúrbio comportamental. E comum? Muitas moças, não é tão comum assim, mas muitas moças identificam isso no noivo. Ai. Elas não percebiam, elas sabiam que tinha alguma coisa, mas não sabiam o que era. Porque o detalhe, este homem, ele é um Dom Juan. Ele é um grande amante, há momentos que ele é muito, muito, muito bom como amante, como companheiro, certo? Mas, de repente, ele pode ter, assim, um comportamento... Vira totalmente a cabeça. Às vezes num restaurante, alguma coisa que o desagrada, então ele humilha, ele denigra a imagem. A mulher só descobre esse defeito depois de uma convivência de namoro um pouco longa. Ele vai se revelar só a partir de um ano e meio, mais ou menos, de namoro. E o rapaz que tem isso, ele sabe que ele tem isso, geralmente? Ele percebe? Sabe. Ele não percebe. Não sabe. Para ele é uma coisa normal. O padrão de comportamento dele isso. E às vezes no curso de noivos, a noiva descobre isso e percebe isso e decide romper o noivado. Existe um livro
chama-se Homens que Odeiam a Mulher que Amam. Acho que é esse o nome desse livro. Esse livro é um livro não é tão recente, acho que foi editado por volta do ano 2000, alguma coisa assim, esqueci o nome da autora agora. E esse livro trata sobre esse tema, uma pesquisa que essa mulher fez, né? E no curso de noivados, quando o indivíduo descobre isso, às vezes é hora de terminar. É hora de terminar, e vale a pena terminar. Tá percebendo que tem uma coisa errada? Antes de tudo, é melhor terminar do que seguir um casamento só por... Agora, daí a importância do noivado, tá? Para até conhecer um pouco isso. mais. E quem pula essa fase, às vezes um namoro muito curtinho, 3 meses, 6 meses de namoro, e não tem noivado, a pessoa já se casa, às vezes dali a pouco vai descobrir com 1 ano, 2 anos de casado, você está percebendo que tem muitos casamentos acabando com 2 anos de casamento, 1 ano de casamento. Ou seja, o período de conhecimento foi muito curto, é isso? No estudo que foi feito no Brasil, chamou atenção o alto índice de divórcio no 4º ano de casamento. Uau! Por que no 4º ano? Então, justamente por causa desse... período de descoberta. Isso, ou não houve esse preparo prévio, casamentos feitos precocemente, com muita rapidez, pulando essas fases importantes da vida. Já que a gente está falando de fases, eu tenho uma curiosidade, que eu acho que é a curiosidade de muita gente, você que está noivo, está namorando seriamente, já pensando no noivado, pensando no casamento, pensa assim, qual é o limite das carícias nessa fase? Porque ele pensa, vamos casar, né? Já está ali, está marcado, faltam 2 meses, faltam 3 meses, falta 1 semana. A gente já pode avançar algumas fases? Você que está falando de... Fisicamente, sexualmente. Mas no noivado? No noivado. No noivado ou no namoro? No noivado. Ou no namoro sério, já se não está pensando em noivar, a gente já pensar em casar. Tá com data marcada para casar. Já pode fazer algumas coisas a mais? Olha, a nossa visão aqui, a nossa cosmovisão é bíblico-cristã, ok? E pela Bíblia, pela palavra de Deus, o sexo seria para o casamento. Se o casal se envolver com algumas intimidades, com facilidade eles podem se perder nesse período. Então eu creio e aconselho casais de noivos cristãos que querem fazer a vontade de Deus a colocar limites para a intimidade deles, o envolvimento deles. Porque chega um momento que a pessoa não se controla, né? E se ele ultrapassar determinadas barreiras, sem querer a pessoa acaba fazendo aquilo que não gostaria de ter feito. E depois isso pode ter consequência nos casamentos? Vai que eles se casem mesmo, eles fazem, ultrapassam os limites, mas se casam. Eles podem lá na frente se culpar. Alguns estudos revelam que às vezes o homem não confia na mulher, certo? Ele perde a confiança. Se ela cedeu para mim, pode ter isso, antes. Entendeu? Ou ela não confia nele, entendeu? Por que ele não pôde esperar? Por que ele foi além, entendeu? Então existem alguns probleminhas aí que podem atrapalhar o relacionamento da vida conjugal posterior. O melhor é ir devagar, o melhor é cuidar um do outro, o melhor é com diálogo, conversa. Entendeu? E nessa fase, o diálogo, a gente já conversou em outros programas sobre esse diálogo de falar de sentimentos, de falar de ideias. Nessa fase do noivado, a gente também deve ir fundo nesse tipo de comunicação ou não? A gente guarda isso para o casamento? Eu estou convicto que sim. A pessoa tem que aprender a conversar sobre isso. Eu acho que é ali que a gente aprende a conversar. E descobre os níveis também que... De cada um, entendeu? O que cada um pensa, o que cada um... conversar sobre ideias, entendeu? Sobre tudo, né? O que você pensa sobre isso? Qual que é a sua visão? Qual que é a sua percepção? Não é saber o que o outro pensa para que haja, assim, concordância em todas as ideias. Isso é impossível. A pessoa nunca deve perder a individualidade na do outro, entendeu? Mas, por exemplo, uma vez uma moça falou para mim, pastor, eu não aguento meu namorado, eu acho que eu vou terminar. Eu falei, mas por quê? Porque o camarada era um cristão super radical, ele não queria que a menina pintasse as unhas, não queria que passasse nenhum ruge no rosto, não queria que arrumasse o cabelo, não queria isso. Ele estava impondo isso para a namorada, entendeu? E ela estava sendo oprimida, ela vivia uma opressão pelo namorado. O camarada, cerceava a liberdade dela. E ela veio conversar comigo, eu era pastor dela. Pastor, o que eu faço? Eu falei, você está se sentindo bem? Ela disse, não. Então, minha filha, termina. Faça um acordo. Você entra com o pé e ele entra com uma parte... da região traseira do corpo? Isso. Porque aí faça um acordo com ele, porque, minha filha, você tem que encontrar um camarada que aceite você como você é. Que também só vai piorar depois que casar, né? Imagina, vai piorar.
Se agora, como namorado, ele estava agindo dessa forma, Imagina depois que... veja a importância dessas fases, namoro e noivado, para ajustes e reajustes do que acontecerá no casamento. Eu não tenho dúvida, muitos problemas de divórcios e de relacionamentos difíceis no casamento são porque o casal não explorou estas duas fases como creio que Deus gostaria que nós explorássemos. Pastor, para terminar, a gente fala muito de namoro e casamento, mas hoje tem uma coisa muito comum e às vezes até entre os cristãos, que é o tal do ficar. Para decidir se eu vou namorar, eu vou ficar primeiro. O que a gente pode dizer sobre isso? Você sabe que ficar, qual que é a diferença básica entre ficar e namoro? Ficar não tem compromisso, não tem compromisso né? nenhum. Se não tem compromisso, para que eu fico? Entendeu? E quem fica? Qual é o caráter de quem fica? Esses dias eu perguntei para um rapaz, você gostaria que a mãe de teus filhos tivesse o caráter da pessoa com quem você está ficando? Pensa nisso. É esta a mãe que você quer para os seus filhos? E você já perguntou se você, como homem, se esta mulher está querendo que os filhos dela tenham um homem como você, que não sabe respeitar a outra menina, porque você está só interessado no seu bem-estar? Pense nisso. Quem você é, qual é o seu caráter, certo? E qual o caráter da mulher que você quer para você? Então eu não vejo significado nisso. Não faz sentido. Não faz sentido. Só não beijar, tem. se amassar Pra quê? e no outro dia nem falar mais Sem sobre compromisso, sem nenhuma responsabilidade, entendeu? Explorando a pessoa. Isso é uma exploração, certo? É roubar do namoro, né? Roubar da outra pessoa. Né? Você gostaria que fizesse isso com a sua filha? O que você está fazendo com a filha dos outros? Pensa nisso. Assunto para se pensar. Namoro pode, noivado deve, mas tudo isso como uma preparação para você conhecer a pessoa com quem você possivelmente vai casar. Se tudo isso for feito sem objetivo, só para beijar e abraçar, aí não faz sentido, você está perdendo seu tempo. Um namoro cristão vale a pena se for pensando no casamento cristão lá na frente. Pensa nisso.